Agora vai, Bruno. Não só a nossa terceira tentativa, como minha segunda, que esqueci de apertar no botão de gravar. Então, boa noite, Bruna. Fico feliz de estar falando com você hoje. Antes de mais nada, queria te parabenizar, né, por ter sido selecionado nessa seleção desse programa Man Capacete, né? Foram uma comissão que acabou sendo adiada, né, devido à quantidade de bons projetos. A gente sempre fica triste não poder selecionar mais, né, porque tem tanta gente bacana por aí, né, e a gente tem muitos poucos programas no Brasil e no Rio de Janeiro para esse tipo de atividade, de pesquisa mesmo, né. Então, também queria dizer que é um programa que o Capacete faz há muito tempo, mas é o primeiro modelo digital. Então, estamos aprendendo tanto quanto vocês, né, o grupo, né, porque a gente até agora tivemos o quê? 2 encontros presenciais, né, nesses 5 meses, né, já no sexto mês agora, né, o último mês. E é uma lógica nova, né, uma lógica que a gente tem algumas coisas que são mais complexas, né, do ponto de vista do capacete, né, que a gente é sempre uma estrutura de presencial, né, e grupal, no sentido do coletivo mesmo, da troca coletiva. E eu, pessoalmente, acho o mecanismo digital da troca coletiva complicado. Eu acredito ainda na presença física, porque são também encontros muito mais longos, né, e o digital já está meio formatado, né? Vamos se falar por 1 hora, né? Porque até a gente cansa, né, de ficar vendo as pessoas. Mas esse é o que temos, né? E esse nosso encontro aqui é um pouco para todos os que querem assistir entender a tua pesquisa, né? O projeto pelo qual você foi selecionado e como ele está andando e para onde que ele talvez possa se desenvolver, né? Então a gente passa a palavra aí e a gente conversar um pouquinho. Massa. Boa noite, Helmut. Enfim, acho que eu queria só reiterar a alegria de ter sido selecionada no programa de residência. Tanto, né, poder estar com o capacete, com o MAN, desenvolvendo uma pesquisa que, no meu caso, tem um lastro aí maior, porque ele está falando da minha prática profissional, né? Eu estou investigando algo no qual eu venho atuando nos últimos 5, 6 anos. E também tem a ver com o horizonte acadêmico, porque nesse momento essa residência tem me ajudado a formatar uma pesquisa que eu quero desenvolver no doutorado. Então, é uma alegria poder contar aí com a interlocução do MAN e do capacete para fazer com que essa pesquisa ela tome corpo e ganhe mundo. É a minha intencionalidade. E aí, assim, é uma alegria mesmo, porque esse é o pontapé que eu estava precisando e necessitando para que a coisa começasse a caminhar mesmo. E é realmente um desafio desenvolver uma pesquisa num momento como esse, né? A gente está aí desde setembro de 2019, 2020, desculpa, desde setembro de 2020, especificamente dentro do programa, né? E desenvolver isso, não só no ambiente virtual, é um desafio para nos acostumarmos, entender quais são as tecnologias, que tipo de experiência a gente pode compor nesse universo. Mas é mais que isso, né? É o momento da pandemia, é o processo né, de tempo e de saúde que estamos todos passando nesse momento. Então, realmente, não é fácil desenvolver uma pesquisa agora. Acho que isso é para todo mundo. E principalmente adiando tudo, né? Estamos sendo constantemente adiados, né? Exato, tem Alguns de essa vocês, sensação também. porque alguns de vocês, eu acho que você é incluído, né? Que é onde que a pesquisa dentro do próprio MAN muitas vezes tem que, né, ser adiado devido a situações internas, né? Mas é isso. E a vivência, tem uma coisa dessa vivência mesmo que é diferente, né? A presencial e o virtual e o que a gente consegue fazer é diferente mesmo. Enfim, mas assim, no meu caso, já antecipando, porque eu estou com muitos interlocutores, né?
E aí seria ótimo poder fazer umas observações de campo, vivenciar mesmo que projetos são esses com os meus interlocutores. E nesse momento isso não é possível. Porque, em suma, eu estou investigando espaços que estão fechados, né? Nesse momento, ou espaços que estão... Quem não está fechado está com um público super reduzido. Mas, ao mesmo tempo, a internet me ajuda porque eu consegui estabelecer um diálogo com outros territórios, para além, né, da minha jurisdição Rio de Janeiro. Então, também o virtual tem uma contribuição aí. Bom, pois bem, eu vou explicar direito o que é a minha pesquisa, tá? Porque eu acho que é importante tanto para o registro, a gente já falou muito sobre o processo, eu vou entrando assim, mas acho que pode ser interessante falar de uma maneira geral o que eu quero investigar, como eu quero, né? Quais são os termos, para dizer como é que como eu tô caminhando, né? Quais são os horizontes. Pode ser assim? Sim, ótimo. Estou curioso de ouvir para a terceira ou quarta vez. Porque cada vez que você me contou, se mudou muito, Bruna. Isso é muito legal. Quer dizer, a pesquisa está andando. Lá, 5 meses atrás, era uma história, né? E agora já está numa outro patamar. Então é lindo poder acompanhar isso. Já foi É, construindo muitas coisas, inclusive essa vontade também do pesquisador de dar conta do mundo, né? É grande, assim, eu quero fazer muitas coisas, acho que vai dar no tempo, você olha mesmo a tua pesquisa, o teu objeto, o que você tem na mão e com o cronograma que você tem, né? O fazer vai te direcionando e vai se tornando possível, né? Para além do que a gente imaginou no início. Mas, enfim, o que eu tenho como horizonte de pesquisa? Eu apresentei dentro desse eixo que está investigando a educação, né, as pedagogias. Dentro desse eixo, meu interesse, né, o meu objetivo de pesquisa, digamos assim, era investigar de uma maneira, assim, estou falando o amplo, né, um objetivo geral da pesquisa era investir entre museus de arte, territórios e agenciamentos comunitários. O que eu estou dizendo como... O que é instituinte na minha concepção, né? Que mobilização é essa que eu estou trazendo? mas eu acho que, Bruna, seria muito legal, Bruna, só seria muito legal saber de onde que você vem, o que você estava fazendo antes, para entender esse processo aí, né? Já que você está falando que tudo que você está fazendo com pesquisa agora já faz parte da tua vida profissional, né? Ah, beleza. Então, vamos lá. Eu sou educadora, né? Eu sou historiadora de formação, mas eu venho trabalhando em museus de arte há 6 anos, mais ou menos. E eu entrei nos museus, assim, meu primeiro emprego foi no Museu de Arte do Rio, no museu, né? Antes eu vinha de uma experiência que tinha a ver com agenciamentos comunitários numa ONG. Então, eu trabalhei com educação e cultura numa ótica. Em algum momento eu me interessasse por uma discussão sobre as funções sociais dos museus. Então, eu entrei em 2015, eu comecei a trabalhar no Museu de Arte do Rio, e dentro do Museu de Arte do Rio eu desenvolvi um programa que já existia lá, mas eu tive a oportunidade de ser responsável direto por esse programa e desenvolver ele como uma política, né, museal, que é o programa Vizinhos do Mar, que é um programa de agenciamento e de relação com os moradores da região portuária do Rio de Janeiro. Bom, ali esse é o cerne do meu interesse de discutir agenciamentos comunitários dentro de instituições de arte. Desenvolvendo o Vizinhos do Mar, onde eu tive uma atuação longa, eu fiz desde exposição junto com os moradores, a jornal, catálogo, conversas na galeria, espaços coletivos de cooperação e interlocução entre artistas, museólogos e moradores, ações do museu no território e ações internas também de intervenções desses moradores dentro das exposições. Enfim, isso foi construindo um arcabouço aí de interesse do que é possível fazer quando estamos juntos.
né? Quando estamos juntos, sem formatações predispostas, né? O que acontece na experiência, na relação, na convivência com as pessoas? O que tem de uma percepção de museus que se constrói para além daquilo que a gente consegue imaginar no agora, né? Existe aí algo que surge e ele só surge, só é disparado quando a gente tem a oportunidade de conviver. E aí eu volto aqui o que a gente estava falando, né? Dos desafios que a pandemia trouxe para a gente. Porque é exatamente essa minha experiência que trouxe uma possibilidade de olhar um novo museu, de imaginar que é possível construir novas experiências de museus nessa convivência. Aí, para além do mar, eu comecei a desenvolver isso, né? Juntar esse arcabouço de pesquisa, de leitura, tentar entender o que a gente estava fazendo naquele momento ali no museu, onde aquilo se alocava numa discussão, num debate contemporâneo da museologia, mas também da educação e da arte, né? Então, tem uma discussão sobre arte, colaboração, cooperação, essa arte que vai para o território, ao mesmo tempo essa questão que envolve a função social do museu, então tem um debate na museologia e também um debate da própria educação, né? O que é fazer educação em museus? Então, quando a gente pensa em educação em museus, a primeira coisa que se pensa num senso comum são nas visitas. E as visitas são super importantes, elas são o cerne da nossa experiência educativa nos espaços museais. Mas a educação museal faz muitas coisas para além das visitas também, né? Constrói outras experiências das visitas. Então, isso tudo me mobilizou e fez com que eu entendesse em determinado momento que eu queria pesquisar o que era então essa educação museal e o que é que a gente pode fazer junto com os moradores que são diretamente impactados pela experiência arquitetônica, pela presença do museu, que esses museus dizem e constroem com essas pessoas. E aí, depois no mar, eu fui para o Inhotim e aí fiz a coordenação de educação no Inhotim exatamente nesse desafio de construir uma interatuação com Brumadinho e encerrei minhas atuações lá em Brumadinho até nesse momento da pandemia e voltei para o Rio de Janeiro, enfim. E aí foi o pontapé que eu precisava para colocar isso que estava no campo das ideias, um campo mais pragmático. Vamos pesquisar. Que ótimo. Agora, curiosamente, essa parte educativa dos museus foi uma das primeiras que foram cortadas com a pandemia, né? Eu me lembro do MoMA lá, cortando mais de 200 funcionários da parte educativa e vários museus também, no MASP também, né? Vários cortaram essa parte, né? Que no fundo é fundamental hoje em dia, né? Exato. Só lembrando aqui. Exatamente. E aí eu acho que a gente teve uma série de cortes e eu acho que a gente, dentro dessa experiência, volta para uma discussão que já existia dentro do campo da educação museal, e aí olhando para um dado muito relevante, que é o desemprego, né? São as demissões em massa, que tem a ver com as condições de trabalho e com a própria divisão social do trabalho dentro dos espaços de museus e o que se entende como função do museu, né? Se você entende que a educação ela pode ser descartada assim no primeiro momento, né? E que a educação se resume a esse atendimento presencial do público, isso diz de uma determinada concepção de museu. Enfim, eu acho que a gente tem uma grande discussão a respeito de que museus são esses que a gente tem praticado, né? E que olhar é esse que os museus têm para a educação. De alguma forma, a pesquisa ela acaba tocando um pouco nisso sem estar diretamente, né, no ponto. Esse não é o ponto direto da minha pesquisa, mas tem uma relação com isso, porque é uma discussão de que tipo de práticas de educação a gente está fazendo, que tipo de educação a gente está defendendo e construindo nos museus. E aí, se é a linha de frente de um corte, isso também diz sobre que tipo de educação se pratica, né? Enfim, voltando aqui na ideia da pesquisa, então eu estou interessada em olhar sobre isso, né? Como que tipo de educação e que tipo de institucionalidade
esses espaços de arte contemporânea vêm produzindo, vêm construindo, né, praticando e divulgando com os públicos, né? Meu interesse é perceber essa relação com os públicos, é entender que quem visita o museu, quem vivencia o museu, cria o museu junto com os profissionais, né? Com essa comunidade institucional. Não tem um agente que determine o que era o museu. Um espaço, eu estou falando museu, mas eu estou trazendo as instituições culturais junto, né? Eu estou falando das instituições de arte contemporânea. Estou falando de arte contemporânea especificamente porque é o meu recorte de pesquisa, porque aí diz respeito da minha vivência também, porque, enfim, cada museu tem as suas especificidades, né, as suas tipologias e É, atuações. mas valeria grosso modo para outros museus também, né? Ou não? Ou é Eu muito. acho que é, Acho que algumas linhas básicas, né? eu acho que talvez uma discussão mais geral, mas assim, tem umas nuances que são muito Claro, específicas do claro, claro, debate para claro, a arte contemporânea, né? claro. E aí tem uma questão de vivência mesmo, assim, eu me sinto é um terreno que para mim é, eu tenho mais proximidade porque é onde eu atuo, que é né, nos museus de arte contemporânea. E aí eu não sei dizer sobre qual é a experiência e quais são os debates dentro de um museu histórico ou de um museu de ciência, né? Então, por isso esse recorte tão específico tem a ver com um dado da minha própria experiência. Bom, então, assim, estou olhando para os públicos e entendendo que né, quem visita o museu, quem está ali também constrói esse espaço, mas também os públicos dos museus são muito variantes, né? A gente fala os públicos, é uma entidade. Que públicos são esses que eu estou olhando? Eu podia ir para muitos lugares. O que me interessa é olhar para a concepção de comunidade, para a conformação de comunidade e de território que esses museus estabelecem. Então estou falando do público escolar, né? Poderia ser um recorte olhando para a construção de museus a partir da relação de museus com a escola, ou de relações de museus com a comunidade artística. Eu estou falando de engajamento comunitário e de território. Então, tem uma discussão sobre onde esses museus estão e de que tipo de capilaridade eles conseguem ter, né? Bom, essa é basicamente meu espectro mais geral. Então, eu estou querendo pensar aí nessa construção de comunidade, de território, olhar para projetos desses museus e entender como eles constroem educação, que tipo de educação é praticada e que tipo de institucionalidade. Estou fazendo isso a partir de um recorte, né? Então, assim, tem instituições que eu estou olhando nesse momento. É importante dizer que, como eu abri falando que essa pesquisa, a minha ideia é que ela se transforme em algo mais profundo, né? Uma pesquisa de doutorado. Nesse momento, na minha pesquisa na residência com Man Capacete, o que eu estou fazendo é olhar para a prática. Eu quero olhar para o chão do museu, entender a partir da educação o que construímos, né? E aí a minha ideia, num segundo momento, aí já num doutorado, fazer esse cruzamento com as políticas públicas do setor museal. Então, eu iniciei, não sei se você está lembrado, quando a gente começou, eu falava muito das políticas públicas, estava fazendo estudo de financiamento, entendendo de onde vinham as verbas, quais eram as contrapartidas e os contratos, né? Mas o Bruno, aqui o que eu queria achei uma pergunta aqui é que entra o MAN aqui nessa questão, né? Que o MAN está com uma política e foi bem clara desde o início, né? Que o educativo vai ser grande parte, né, até por causa do bloco escola, né? A Gleice que está lá fazendo o programa educativo, desenhando ele. Mas o MAN antes não era assim, né? Ou já foi muito, passou, deixou de ser um pouco, talvez por razões financeiras também. Então também o teu recorte é um recorte dessa gestão, digamos assim, né? Ou não? Essa é um recorte, uma visão determinada, porque muitas vezes essas questões elas vão variar com a nova direção, né? Seja executivo ou seja os próprios curadores, né?
que neste caso são muito Sim. pró-educativo, né? A Kena e o Pablo, ambos têm um currículo de professor, né? Eles são, então, são ativos nessa área da pedagogia, né? Eu acho Você que congelou. tem, no caso do Man, aí a gente está falando é uma história grande, que Não, você congelou um segundinho ali, mas tudo bem, voltou. ah, é que no caso específico do Man, falando de um histórico muito grande, né? O Man já teve essa discussão mais intensa, forte de capilaridade com a cidade, de construção de museus, de um museu relacionado ao território, né? De uma criação junto com seus públicos. E a gente sabe que teve uma série de mudanças e é exatamente isso. A gente está numa gestão agora que tem a educação muito... A educação como uma política mesmo no museu, né? Entendendo qual é a sua importância. Mas eu acho que algo que a gente tem super importante e que tem uma discussão aqui tem a ver com o que se entende hoje como museu, né? Que funções sociais tem o museu? E aí isso não diz respeito necessariamente só a uma gestão, porque hoje a gente tem uma série de avanços em relação, né, ao que significa museu para a sociedade, quais são as funções que o museu precisa ter, que tipo de ações os museus precisam fazer. A gente acabou de a gente tem um plano nacional de museus que orienta isso. A gente tem uma política de financiamento. Muitos museus bebem nas fontes de Lei Rouanet ou de ICMS, ISS, né? São vários tributos que necessitam de contrapartidas sociais. Então, até para os museus acessarem as verbas que eles precisam acessar, no caso de museus Claro, públicos, privados ou privados, eles precisam se comprometer. E se comprometer significa, de alguma forma, também se comprometer com uma responsabilidade social e também com a educação, porque está aí também uma série de pesquisas de mercado que demonstram que tem um interesse de mercado no investimento de museus associados à educação. Então, tem um grande escopo aqui. claro. Bom, tem muitas frentes aí, né? É, É, tem uma grande discussão, curioso. inclusive uma grande crítica a isso, né? Só para alinhar, assim, acho que é para pontuar, na verdade, eu não vou chegar até a fazer essa análise que precisa de uma complexidade, de um aprofundamento grande, mas pontuar ela é importante, que é o próprio é uma crítica que está relacionada a essa negociação da experiência, da ideia de engajamento de público, como uma resposta a isso, né? Uma negociação de contrapartidas sociais, quando você olha para esse público, para essa comunidade, para esse território, só nessa chave. Que é na chave do financiamento ou que é na chave de uma resposta. Eu estou com queda de público, eu preciso aumentar a minha audiência, eu vou fazer um engajamento territorial e tal. Isso empobrece aquilo que a gente pode fazer, né? Assim, a gente tem uma riqueza de experiência aí que já, né, tem aí um arcabouço muito grande de projetos que os museus vêm desenvolvendo, que as educações, né, que os setores educativos e que os programas de educação têm desenvolvido dentro dos espaços museais e das instituições culturais, que demonstram que a gente pode dar um salto a essa ideia de engajamento. Né? Que a gente pode, de verdade, pensar um museu e pensar as experiências possíveis de museus com os públicos que convivem conosco. Pensar com o território, pensar quais são as oportunidades que a gente pode desenvolver de apreciação estética, né? De construção de imaginário e de museus possíveis. Estão numa outra ordem daquilo que a gente não consegue nem ainda nomear direito, né? É. Porque é como se a gente pudesse, nesse momento, estar junto para construir uma experiência que imploda essa lógica de museu hierárquico, verticalizado, de uma memória super seletiva que estão dentro dos museus. Então, é um pouco olhar para o que esses museus fizeram nas suas experiências e nas suas práticas no chão deles, né? Que a gente chama do chão da escola, nesse caso é o chão do museu. Então, o que a educação vem praticando, olhar para isso
como uma possibilidade de implodir mesmo essas barreiras e esses limites, né, que historicamente os museus foram construindo para si. Bom, eu fui falando, mas aí eu não falei ainda o que eu estou estudando, com quem que eu estou conversando, né? Acho que nesse tempo eu tinha um mapa muito grande, a minha ideia era conduzir uma pesquisa que tivesse um diálogo com a América Latina, com essa ideia de América Latina, com a experiência de museus latino-americanos, o que foi reduzindo, porque ele começou grande, era um mapeamento, já com alguns projetos muito grandes, não vai dar tempo, entendi isso. Mas mais tarde você continua. Eu acho que isso não Mais tarde é isso, é. já tem uma lista. E isso é muito importante, porque assim, a possibilidade de diálogo com capacete e com MAN me abre uma série de frentes aí de conversa com esses agentes, Isso. né? Isso é super importante. Eu queria Então, te eu tenho lembrar, Bruna, que tem alguns projetos no capacete que levaram 10 anos, tá? Não quero dizer que vai ser contigo assim. Sai daí, abelha. essa pesquisa é um negócio desse aí, ó. É. Não, mas temos mesmo, sério. E não é um só, não. Tem vários. Que depois se transformaram em livros, né? Mas, Essa pesquisa que é uma maturidade. Pelo tamanho do mapeamento inicial que eu fiz, assim, de interlocutores, de conversas e tal, requer de mim um tempo maior. Mas, por hora, eu estou começando a fazer essa análise, né, com algumas experiências. Uma é com o próprio Museu de Arte do Rio, que é de onde eu venho. Então, é um pouco analisar a minha própria prática, né? Um outro é o MAN, né? que está aí no histórico, assim, as experiências que o MAN vem. Então, o que de processos e práticas educativas dentro do MAN a gente traz para essa discussão, inclusive para ajudar, né, nessa construção desse novo MAN, desse MAN poroso, desse MAN que está olhando para a cidade e tal, trazendo algumas perguntas. Eu acho que é isso, ajudando mesmo o MAN a fazer suas construções e suas definições. E olhando para essas experiências outras que a pesquisa está trazendo. O MUAC, que é o Museu Universitário de Arte Contemporânea da Cidade do México, né, que está vinculado à Universidade Nacional Autônoma, e o Galpão Bela Maré, porque o Galpão Bela Maré ele traz ele traz o rompimento dessa linearidade, ele está em outra estrutura, né? Ele não é um museu, ele é uma instituição cultural, né? O Galpão já nasce dentro de um território periférico, já nasce com uma proposta de construção dentro da comunidade. Talvez ele seja aí, né? Seja uma instituição que nasce já dentro daquilo que esses outros museus estão vislumbrando ser, mas que tem uma série de desafios também, né? Que também constrói comunidade, que também constrói recorte. é. O Galpão Bela Maré não está falando por toda a maré. Não, isso. Mas eu também diria até que o Bela Maré fez com que a maré fosse menos periférico, né? Ajudou nesse discurso, né? Sem a Bela Maré, Exato, talvez a maré seria muito mais periférico, né? exato. E tem uma inclusão aí, É, né, da maré é, dentro desse circuito, tem uma é. provocação. A cidade, né, como um espaço geográfico mesmo, de moradia, de bairro, né? Ali tem muita gente, né? Fora isso, né? Sim. É. Acho que tem uma coisa legal que vai ser poder olhar para esses museus que são museus de grande porte, né? E olhar para esses museus também sobre a ótica do Galpão Bela Maré. É. Acho que tem contrapontos interessantes. Então, um museu universitário, né? Uma instituição cultural, que é o Galpão, e dois outros museus aí. Um museu bem antigo na cidade, que é o MAN, e um museu mais recente na É. cidade, que é o MAR. São estudos de caso muito distintos, né? Muito legal.
E como é que você está nesse momento agora? Você conseguiu fazer algumas frentes aí, né? Inclusive, você já até propôs um projeto ambicioso, né? Que devido à pandemia não houve como implantar, né? No MAN. Como é que você... Sim. Então, eu fiz essa proposta de uma jornada para a gente pensar juntos essa comunidade, esse território, o que, que estamos querendo dizer com isso, né? O que, que pode ser, o que, que é a comunidade sobre a ótica do MAN. E a ideia era construir esses ensaios junto, né? Junto com a comunidade institucional, junto com os profissionais do MAN. E profissionais que atuam em áreas diferentes. Então, assim, para entender que, como um posicionamento estratégico, embora eu esteja olhando sobre essa relação de construção a partir da ótica da educação, isso não é só uma responsabilidade da educação, mas também isso envolve uma visão sistêmica, né? Engloba muitas áreas dentro do museu. Inclusive, quanto mais áreas englobam, mais a gente consegue construir um projeto significativo, né? Porque uma das premissas de uma atuação entre comunidades e territórios, eu acho que tem a ver com a gente diluir um pouco essas hierarquias, essas autoridades, essas autorias todas, né? Enfim, é de verdade poder colaborar. E aí colaborar significa também construir junto. E aí eu queria construir isso junto com a equipe MAN. Mas, enfim, por conta da pandemia eu não consegui fazer isso, mas eu já consegui fazer algumas entrevistas. E aí as frentes da entrevista tá aí a todo vapor. De entrevista eu já encerrei com o Galpão Bela Maré. E aí agora eu tenho que fazer umas análises documentais e tal. Pode ser que eu faça alguma entrevista ainda com o pessoal da Automática, com a produtora, por conta do Travessias, né? Que é o embrião aí da origem do galpão. Com uma, eu já fui fazer pesquisa de arquivo, mas dei uma parada e entendi que talvez a minha grande discussão não esteja no arquivo, mas esteja nas pessoas que passaram pelo MAN. Então, talvez seja interessante entrevistar algumas pessoas, não só que estão agora, mas que já estiveram no MAN. A minha pesquisa tem um recorte muito específico, então, assim, é bom porque eu não estou olhando para a história do MAN, não tem como fazer isso. Inclusive, a gente tem outro diálogo com outro grupo de pesquisa que está olhando para a história do MAN, né, que é o Gustavo e a Érica. Então, é isso, a minha pesquisa parte de um outro lugar que não é esse histórico, eles já estão dando conta desse histórico. Eu tenho um diálogo aí que é a partir de 2009, né? Então, Bom, que é um recorte, já é muita coisa, né, já Bruno? é muita coisa, É, né? Mas, de alguma forma, eu entendi que não é no arquivo. O arquivo ele não me ajuda muito nesse momento. É, tem a ver mais com entrevista com as pessoas. Então, assim, o Pablo, a Kênia, o Fábio, a Lucimara, a Gleice, nesse momento desse novo MAN, mas também tem a Jéssica, o Vergara, num momento de um MAN que existia ali um núcleo experimental, né? Que teve uma atuação na cidade super importante para pensar o que era, né, essa educação museal, essa relação dos artistas dentro do campo da educação, essa relação de pensar a educação, né, de uma outra maneira que não fosse somente as visitas, né, para o MAN. Acho que é importante, é um projeto importante para o MAN. Só que também é importante que faz uma discussão de uma educação da experiência, uma discussão sobre a sensibilidade estética, de uma educação integral. Acho que tem um embrião ali interessante, por isso talvez esses dois valha conversar. O Museu de Arte do Rio, eu já fiz 2 entrevistas, tenho a minha própria registro, mas tem mais uma pessoa que eu gostaria de entrevistar sobre o Museu de Arte do Rio, que é a Janaína Mello. Já entrei em contato com ela, já topou, que foi a gerente de educação do MAR. O MUAC, eu já fiz uma primeira rodada de entrevista também. E agora eu estou fazendo uma transcrição da entrevista.
para construir aí uma segunda rodada, porque como há que eu vou precisar retornar ainda a E fala. Mas no MAN você já pode, conseguiu falar com a Keina e o Pablo? Você já fez? Ou... ainda não consegui falar com eles, mas também confesso que eu ainda não tentei para fazer entrevista, né? Eu fiz nesse campo da jornada, mas ainda não tentei agendar a entrevista com eles. Até porque a minha ideia é formular assim, algumas perguntas que me direcionem, né? Eu já tenho um conjunto de questões para os quais eu estou olhando, né, de uma forma geral, essas experiências, mas cada experiência tem uma questão específica, né, para olhar e para perguntar. Então, tenho um geral que eu quero com isso, com essas entrevistas e com esse registro de processos, mas tem as suas especificidades. Então, requer ainda que eu olhe, estude um pouco, faça algumas conversas antes, para que também essas entrevistas não sejam tão fechadas. E você imagina que isso aí é uma base de dados ou vai ser uma, digamos assim, um modelo de oficinas, seminários que talvez sejam importantes repetirem todo ano, né? Até porque o público muda, os funcionários mudam, as equipes mudam, né? O museu não é uma coisa É, estática, né? Ela está constantemente em movimento, né? exato. O que eu fiz, o que eu construí a princípio no conjunto de questões para o MAN e a jornada, eu acho que assim, a indicação é que o MAN aproveite aquele material, inclusive eu fiz toda a construção pedagógica, né, da condução, do que seriam esses encontros, que o MAN possa aproveitar ele de várias formas. Nessa pesquisa especificamente com isso, eu fiquei imaginando de construir um arquivo mesmo, é, que desse conta de um registro de processos, que eu acho que pode ir crescendo, né? E Entendi. aí, eu acho que numa conversa com o Man, a gente pode entender se esse registro de processo, como é que ele ganha uma dimensão pública, né? Se é Entendi. numa conversa com esses agentes, se é convidá-los também para a gente poder discutir o que é essa educação museal, para onde a gente está apontando. Tem uma, tem uma construção de perguntas, assim, que é sobre que ótimo, por que eu estou olhando essas instituições, né? O que é que eu quero nessas entrevistas, assim. Então, esse desenho, eu acho que é um desenho interessante, talvez para a gente propor diálogos públicos sobre museus e suas funções sociais, sobre museu e educação, sobre o que importa, né? Por que a gente tem museu no século XXI? Para que a gente tem museu no século XXI? É uma boa pergunta. O que nos importa, né? Para Que quê, né? mantemos essas Ah, instituições? ah, Então, assim, eu estou olhando para essas experiências pensando como é que elas estão definindo comunidade, como é que elas definem território, como imaginam, né? Esse território imaginativo, essa construção de um território que não existe de verdade, né? Que os museus constroem para si. Como é que a atuação, como é que projetos específicos vão construindo o que é esse território, o que é essa comunidade, para que comunidade esse museu está falando. Que agências esse público que o museu está convidando para como interlocutor tem dentro do espaço do museu, né? Se ele consegue ter, né, ter uma autonomia, ter uma vida dentro do museu que escape determinados lugares, né? Quem que são esses agentes que estão envolvidos na realização de determinados projetos? Que a gente tem aí como essa rede que se compõe, né? Essa rede, essa comunidade de aprendizado, mas também essa rede de poderes que estão envolvidas dentro dessas ações. Quem são esses agentes que estão envolvidos? Que negociações a gente está fazendo, né? Essas são algumas questões que estão me mobilizando para entender como esses projetos atuam e que tipo de museus eles constroem, né? Assim, somos capazes de dissolver certas hierarquias, porque a gente sabe que no museu a gente tem muitas hierarquias. A gente está aprendendo com a nossa comunidade, né? A gente tem uma agência aí que sai desse ambiente de projeto específico e ganha uma dimensão de repensar institucionalidades, hum. né?
Então, eu acredito, Bruno, eu acho que essas tuas questões são extremamente pertinentes exatamente nesse momento do Man, né? Que ele está se repensando, né? A seleção do Pablo e da Kena são muito claras nesse sentido, né? Que ele se pretende se repensar. Então, você está trazendo aí as perguntas essenciais, de base, né? Quer dizer, elas são perguntas que já estão em movimento, digamos, para a própria seleção, e eu acho muito importante ter esse olhar de pesquisador de por fora, né? E fazer isso com mais, é, mais pragmático, né? Tentar pôr essa equipe nova que está se desenhando aí, está se construindo, embutir essas perguntas no corpo mesmo, né? Porque eu acho que é aí que você vai formatando esse museu do futuro, que ninguém sabe o que vai ser, se é que ele é necessário, né? É isso. Assim. Acho que a estrutura que a gente conhece de museu, É, ela é pouco, como eu gosto muito da fala da Salisa, né? Que ela fala assim, será que o museu passa na minha peneira? Eu quero sacudir essas estruturas é isso aí. para ver se ele passa aqui. Então, é um pouco também construir um sacudimento mesmo, né? Assim, dentro dessas estruturas que são, de alguma forma, muito sólidas, muito sedimentadas, Claro, é o que problema, né? respondem a um determinado projeto, que Claro, não é mais a respeito da sociedade que a gente precisa construir, que a gente quer construir, né? A ainda gente, mais no Brasil, né? Ainda no Rio, né? é, essas estruturas, elas não cabem mais, assim. Só que, ao mesmo tempo que não cabem mais, elas continuam a se perpetuar, É. né? Elas continuam a existir. Então, que tipo de apontamentos a gente pode fazer mesmo para a gente construir outras estruturas juntos, sabe? É, Então, esse novo MAN é também uma decisão política, né? Também, assim, o MAN claro. está se reinventando, mas está se reinventando a partir do quê, né? Quais são as bases, quais são os apontamentos, que desenhos são esses? E esses desenhos apontam para que projeto de sociedade? É. Bom, agora ainda mais com outra camada, né, da pandemia aí, né? É uma camada, ninguém esperava isso, né? Quando houve essa mudança do MAN lá, quase um ano, não, um ano atrás, né? 2 anos não, um ano. A, a pandemia né, tirou o tapete do capacete e tirou o tapete de muita gente, né? E eu acho que talvez do Mendes é mais difícil tirar o tapete, né? Mas vai remodelar, né? E são perguntas também que a gente não faz ideia, né? Mas, Bruna, a gente, você vê, você é uma. Estamos aqui já há 50 minutos. Eu posso com nossos futuros espectadores, sei lá, que eles aguentam a gente, né? 50 minutos. Mas Acho que não. eu acho que a gente tem aqui um bom overview, né? Uma boa geral assim da tua pesquisa, né? Queria te agradecer e eu estou super curioso para ver onde que a gente vai acabar este ano, né? Não nós, coletivo, Capacete, Man, tudo isso está tudo muito aberto, né? Devido à pandemia e as pesquisas são tão pertinentes e tão no fundo precisava de alguns anos para todos vocês, né? E temos aqui esses 6 meses, mas eu acho que a gente vai conseguir fazer um ponto, né? Eu queria também, né? O capacete não é que a gente quer chegar com uma conclusão, a gente quer apoiar fases, né? Eu acho que o mesmo a obra de artista que seja, ela sempre está numa fase, né? Para uma coisa diferente, né? Não ver as coisas como uma coisa, isso assim, acabou, finalizou, não, né? Eu acho que esses são processos que a gente está interessado, né? Então, é isso. Queria te agradecer. E aí eu vou parar aqui com o registro aqui e você não some não, tá? Tá. Tchau, Beleza. querida. Tchau, tchau.